Fala, seu aluno, tudo bem? Hoje nós vamos resolver uma integral do tipo arco tangente, beleza? Essa integral ela é muito simples e fácil de resolver. Nós vamos utilizar o método da substituição trigonométrica, certo? Um método simples, apesar de que existem outras técnicas que você pode estar aplicando aí na hora de integrar, ok? Bom, sem mais delongas, se inscreva aí no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo para divulgar aí o conhecimento para aqueles colegas universitários aí que estão fazendo curso tanto de física como química, engenharia e outros ramos aí da área de exatas. Beleza? Então vamos lá. Começando a integralizar, a gente vai aplicar aqui, ó, aplicando o método da substituição trigonométrica, certo? Métrica. Ok. Como a gente aplica esse método de substituição trigonométrica? A gente vai achar valores para a derivada de x e o próprio x dentro da integral, certo? Sabendo que essa função ela é uma derivada e que a gente quer chegar a uma equação primitiva, beleza? Então, antes de mais nada, a gente tem que tentar relacionar esse x ao quadrado mais o 4 com alguma equação trigonométrica. A gente pode encontrar esse valor dentro da equação de Pitágoras trigonométrica, que é justamente essa aqui, ó. A gente tem o seno ao quadrado de um ângulo, certo? De θ, mais o cosseno ao quadrado de θ igual a 1. A gente sabe que essa relação existe. Como eu chego nessa relação? Se eu fizer aqui as inversões, eu vou ter a variável negativa, só que a variável não está negativa, a variável está positiva. Então eu vou utilizar outra forma, vou manipular essa equação para chegar em um ponto que a variável fique positiva. Como? Bom, se eu dividir tanto o seno e o cosseno pelo cosseno ao quadrado, em todas as grandezas, principalmente do outro lado da igualdade, para equilibrar a balança, nós temos aqui agora uma tangente. Aqui a gente tem 1, cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado é 1, e 1 sobre cosseno ao quadrado é outra relação que nos dá secante ao quadrado. Então aqui a gente tem a tangente ao quadrado, ok? Mais 1 igual a secante ao quadrado de θ. Beleza? Perceba que a gente tem uma variável aqui positiva, que a gente pode relacionar esse x quadrado. Porém, aqui a gente tem um 4, mais o 4, está somando 4, e aqui a gente tem 1. Como que a gente faz para aparecer um 4? A gente vai multiplicar todos esses elementos por 4. Multiplicando por 4, a gente vai ter 4 tangente ao quadrado de θ, mais 4 vezes 1, 4, igual a 4 secante ao quadrado de θ. Bom, então agora percebe-se uma certa relação, igualdade aqui, ó, já que apareceu 4. A gente pode dizer que todo esse termo aqui, ó, ele é o nosso x ao quadrado, certo? Usando aí a equação de igualdade. E aí a gente repete todo o nosso sistema, ó, x ao quadrado mais 4 igual a 4 vezes o secante ao quadrado de θ, ok? Então a gente chegou aqui em uma relação de igualdade, ó, percebeu? Porém, para aplicar o método da substituição trigonométrica, a gente precisa encontrar x. Quem é x? A gente pode fazer dessa forma, ó. O x a gente igualou a 4 tangente quadrado. Então a gente pode dizer que x ao quadrado é igual a 4 tangente ao quadrado de θ, certo? Como a gente tem aqui um expoente ao quadrado, a gente vai jogar ele para o outro lado em forma de radical, para tentar encontrar o valor de x. A gente tem x, o 2 passa para o outro lado em forma de radical, certo? E o nosso radicando é o 4 tangente quadrado de θ, onde a gente vai ter aqui uma raiz quadrada de 4, que vale 2, e a tangente ao quadrado, a gente elimina esses quadrados aí, ok? Então a gente vai ter x igual a raiz de 4, 2, e tangente ao quadrado, nosso tangente de θ. Então aqui a gente encontrou o nosso x. Agora a gente pode voltar
para a aplicação da substituição trigonométrica, certo? O nosso x aqui vai ser 2 tangente de θ. E o nosso dx, certo? A gente está derivando a função primária da função para a função derivada. Então, a derivada de x vai ser a derivada desse valor aqui, que é 2 tangente de θ. E 2 tangente de θ, a gente sabe que a derivada é 2, já que a gente tem aqui uma constante que multiplica a variável, certo? Um coeficiente multiplicando a variável. E a derivada da tangente, a gente sabe que é secante ao quadrado de θ. Porém, como a gente vai substituir trigonometricamente, a gente tem que substituir também uma derivada, certo? Uma derivada, isso, do θ. Secante quadrado de θ, dθ. Que a gente vai substituir o dx por dθ. Então, é viável fazer a substituição. Na verdade, tem que fazer a substituição, certo? Logo, nós vamos ter aqui que a integral de 1x² mais 4 dx vai ser igual. Quem são as substituições? A gente já encontrou esse x² mais 4, ele está aqui, ó. x² mais 4 é 4 secante quadrado. Então, a gente pode pegar 1 e substituir trigonometricamente. Nós temos aqui, isso aqui vale 4 secante quadrado de θ, certo? Porém, nós temos também a nossa derivada de x, que a gente também encontrou, que é 2 secante quadrado de θ. Então, nós temos aqui duas vezes, substituindo dx, secante quadrado de θ, dθ. Não esqueça da variável que você está substituindo, certo? Tem que ter dentro da integração uma derivada, ok? Então, isso tudo aqui ficou simples. A substituição trigonométrica é justamente para deixar a questão simples. Então, nós temos secante ao quadrado, elimina. Secante ao quadrado também elimina, certo? O 4 e o 2 a gente pode simplificar. Nós vamos ter aqui 2 corta com 4, 2 por 2 dá 1, e 4 dividido por 2 dá 2. Então, a gente vai ter aqui 1 sobre 2 dθ, que foi a única derivada que nos sobrou, certo? Como a gente tem uma constante, sabendo que na integração a constante não pertence à derivada, não pertence à variável de θ, certo? Então, a gente vai jogar ela para fora da integral. Jogando ela para fora da integral, a gente vai ter 1 sobre 2 integral da derivada de θ, certo? E isso vai ser igual a 1 sobre 2. Lembrando, qual é o valor da derivada de 1? Se a gente derivar o x, a gente encontra 1. E se a gente integrar 1, a gente vai voltar para o x. Porém, a gente está trabalhando com θ. Então, aqui a gente vai derivar 1. Só que esse 1 não vai ser x, vai ser o próprio θ. Então, a integral da derivada de θ é o próprio θ, ok? Isso aqui mais a constante. Porém, a gente iniciou a integral com x, então a gente deve voltar para a derivada x. Θ foi apenas uma substituição, uma técnica que a gente utilizou para simplificar a integração, certo? E qual é o valor de θ? Bom, a gente tem aqui, ó, a gente encontrou x igual a 2 tangente de θ. A gente pode encontrar a tangente, né? A tangente, nesse caso de θ, vai ser igual, o 2 passa para o outro lado dividindo. Então, nós temos x aí dividido por 2, ok? Se a gente tem a tangente, a gente sabe que a tangente é o cateto oposto, certo? Pelo cateto adjacente, ok? Bom, se a gente tem o cateto oposto e o cateto adjacente, a gente precisa de quem? Da hipotenusa, para poder encontrar o nosso θ, certo? Não precisamos. Isso seria no caso de encontrar uma secante, ok? O que a gente precisa apenas é do θ, então não faça esse erro. A gente tem aqui, ó, tangente de θ é igual a x sobre 2. A gente quer só o quê? O θ. Para descobrir o θ, a gente vai ter que inverter essa função trigonométrica. Então, θ, cujo arco tangente de x sobre 2 é igual ao grau, certo? Que é o nosso θ. Então, nosso θ vale o arco tangente de x sobre 2. Logo, esse resultado aqui
fica dessa forma. Nós temos 1 sobre 2, que multiplica θ, que é o nosso arco tangente, certo? De x sobre 2, mais, não esqueçam, a constante. Então, essa é a nossa função primitiva dessa derivada que foi integrada, ok? Então, galera, essa foi a resolução dessa integral do tipo trigonométrica, certo? Do tipo arco tangente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, me segue aí, certo? Para ampliar aí o seu conhecimento. Não esquece de deixar seu like e aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos. Desde já agradeço, boa sorte, fica com Deus, valeu!